nós hoje, hein, rapaz? Vamos falar de novo sobre uma denúncia muito grave. O Nader pontua pouco quando ele falava daquela situação da escola, a escola que estava sendo alagada, inclusive está nesse momento novamente porque chove muito na região de Maringá. Vamos falar de uma situação muito grave. Nader, uma mãe disse o seguinte, que a filha dela, de 3 aninhos, teria sido agredida pela professora. É isso, Nader? Exatamente. Ontem à tarde, por volta das 4 horas da tarde, uma moça veio me procurar aqui na RIC TV. Junto com ela, uma criança de apenas 3 anos. E aí ela pegou e levantou a blusinha na parte do braço da criança e depois levantou a parte de baixo. A gente que é pai, na mesma hora você identifica as marcas no corpo da criança, literalmente, das mãos de um adulto, os dedos de um adulto, de terem apertado de forma muito forte, incisiva, o braço e aqui embaixo, próximo às axilas da criança. Qualquer pessoa, por mais leiga que seja, mas que tenha filhos, que seja pai, vai identificar aquelas marcas. E a mãe não teve dúvidas. Perguntou para a filha, que é isso? A menininha de 3 anos, mãe, foi a tia. Tia? Que tia? A tia da escola, da creche municipal, na verdade uma creche particular, mas que o município comprou vagas para distribuir para a população. A mãe imediatamente procurou no CRIA e denunciou o caso. A reportagem é exclusiva, é da RIC TV. Veja só. A mãe decidiu denunciar a professora da escolinha da filha, de apenas 3 anos. Segundo ela, a criança foi agredida pela professora. Tudo aconteceu no dia 8 de novembro, quando a mãe foi buscar a filha na escolinha e já estranhou a demora na saída. No caminho de volta para casa, acabou percebendo alguns machucados nos braços e no peito da criança. A desconfiança começou aí. Eu estava chegando em casa, na verdade, foi na rua. Aí eu fui pegar ela no colo para entrar em casa e eu vi as marcas de dedo nos braços dela, como se tivessem pego ela com bastante força e apertado. Então aí ficou com as marcas assim, bem nítidas assim, nos dedos dela. A mãe então tirou algumas fotos com o celular dos machucados e foi direto para a delegacia para registrar a denúncia. Fez também o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e entrou em contato com a direção da instituição, que pediu para ela comparecer no colégio para uma reunião. Ela foi. Eles ficaram me ligando no dia, né, mas só no dia seguinte que eu respondi eles e falei que tudo bem, que eu iria nessa reunião para ver qual seria a providência da escola, né? Se a escola iria tomar alguma providência diante do fato. Aí quando eu cheguei lá na escola, estava na sala a coordenadora, a secretária, a diretora, o diretor e também o advogado deles estavam na sala lá. E o que eles falaram para você nesse dia? Eles falaram que verificaram as filmagens, que eles acharam que não tinha nada demais até então, mas imediatamente eles demitiram a professora. Até hoje, ela não teve acesso a essas imagens da câmera de monitoramento. Soube apenas que a professora havia sido demitida. A mãe conta que a parte mais dolorida foi quando ela teve a coragem de perguntar para a própria filha o motivo dos machucados. Falei, o que aconteceu isso? O que foi isso no seu braço? Aí ela disse que foi a professora que fez isso no braço dela, que brigou com ela porque ela estava de pé na sala. A mãe conta que a filha estuda no mesmo colégio desde os 8 meses de idade. Só que a professora em questão começou a trabalhar na instituição há cerca de 1 ano. Justamente o período em que ela, em casa, começou a notar mudanças de comportamento da filha. Teve umas vezes que ela mandou para eu fui buscar a minha filha estava com fezes na calcinha. Eu tirei foto e mandei para a escola. Aí a professora respondeu, disse que ia verificar, pediu desculpa. Teve mais vezes também que a minha filha, eles têm um aplicativo na escola, né, que passa todo o histórico do aluno naquele dia. Então teve um dia que, uns 2 dias que a minha filha não foi, porque estava já testada em casa, e no histórico estava dizendo que ela almoçou bem, ela jantou bem, ela brincou e tudo, e ela nem tinha ido para a escola nesse dia. Então assim, foram falhas que, ou seja, ela não prestava atenção nas crianças, ela não cuidava das crianças e eu acho que não tinha condições emocionais, psicológicas, que perde o controle facilmente, né? E foi quando agrediu minha filha. A filha continua matriculada no mesmo colégio, que é particular,
mas que disponibiliza vagas para o município. Para a mãe, somente a demissão da professora não representa a justiça que ela tanto espera. Quero que ela seja penalizada criminalmente. Eu quero que ela seja penalizada e eu quero que ela tenha a ficha dela suja na SEDUC, em todos os lugares que ela não possa mais trabalhar nessa área. Porque foi uma covardia, né? Minha filha só tem 3 anos de idade e uma pessoa assim não tem capacidade, né, para poder cuidar de uma criança. Não tem. Essa pessoa tem que ser penalizada e não trabalhar mais nessa área, porque é uma pessoa que não tem condições de cuidar, de tratar uma criança. Nós vimos aí, ontem, depois de tudo isso, e quando ela me falou, a Luciana, a doutora Márcia também, em relação à forma com que ela foi tratada ao procurar a creche, de colocar um advogado para atender a mãe, de certa forma, eu entendo que eles quiseram mostrar para a mãe de que a mãe tá aqui, é isso aqui, fica quietinha. Tipo, cala a boca, fica quieta. Colocar um advogado para falar com a mãe foi um certo... Vamos assustar essa mãe para ela não procurar as autoridades. Por isso, imediatamente, nós aqui da RIC TV colocamos uma advogada, encontramos uma advogada que se colocou à disposição para ajudar essa mãe também, para que ela não se sinta oprimida diante do que aconteceu. Segunda coisa, e aí eu quero perguntar para a doutora Márcia. Doutora, a escola, ao demitir a professora, já não atesta que há uma agressão? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu quero fazer para a senhora em relação às imagens. A escola não disponibilizar essas imagens. Viu as imagens, demitiu. Mas não disponibilizar não é uma certa forma de também passar a mão na cabeça diante de uma possível agressão? Bem, Nádia, primeiro, o absurdo da história de ser uma criança de 3 anos agredida. Fiquei pensando aqui, que tipo de situação uma criança de 3 anos poderia ser contida fisicamente? Se ela estivesse se machucando ou machucando outra criança. E ainda assim, a primeira atitude seria falar com os pais, antes mesmo dos pais terem a oportunidade de ver a criança. Ou seja, já dizer, aconteceu isso, nós tivemos tal atividade e isso que aconteceu. E, efetivamente, a mãe teve que descobrir pelas palavras de uma criança de 3 anos. Bem complicado. A segunda situação, dessa reunião com tanta gente reunida, além do advogado, pedagoga, diretor, né? Só faltou a tia da cantina, né? Mas todo mundo lá, claro, se a intenção era essa, eu não sei, mas que efetivamente gera esse constrangimento, né? Gera, sem dúvida alguma, muito certa a atitude de dar essa assessoria a essa mãe. Porque, é claro, além da responsabilidade criminal contra essa professora, que mexeu com a criança, que machucou a criança e as outras consequências, também uma responsabilidade civil, porque afinal de contas, minimamente é um dano moral que aconteceu aqui. E não só em relação à professora, mas em relação à escola que, quando contratou essa professora, deu uma garantia, deu um aval a que essa professora seria um bom profissional. Então a escola é responsável por isso também. Então, assim, não é possível passar a mão na situação. As imagens, se existem, serão requisitadas pela delegacia e ela, sim, poderá ter essa visão. Mas é claro, se é a imagem do meu filho, eu tenho interesse e eu tenho o direito de ver a imagem do meu filho. Corresponde a essa mãe. O passar a mão, como você disse, na cabeça dessa professora, só vai piorar a situação. Então, eu espero, sinceramente, que não seja isso que estejam pensando. Que quiseram dar uma assessoria, embora, na minha opinião, de forma equivocada e constrangedora, mas que daqui para adiante continua tanto com a delegacia, que vai ter o trâmite normal, é por isso que existe no CRIA, para proteger essas crianças e adolescentes, e agora sim, com essa advogada que vai poder tomar as outras providências. É isso, Nader Kalil, muito obrigado por hoje.